Diniz, boa noite. Pedro Rocha, da Rede Minas. Caio, boa noite. Diniz, com a sua alteração da troca do Wallace no início ainda do jogo, você avalia que foi um erro ter começado o jogo com ele? E Caio, vocês dentro de campo, até por essa postura inicial do Racing, vocês acreditam que teve uma diferença de intensidade entre as duas equipes? Obrigado, gente. Primeiramente, boa noite. O time, para iniciar o jogo, tudo que aconteceu, que tinha acontecido previamente, era o time que iniciou, na minha opinião. O jogo lá contra o Lanús foi um jogo de semifinal, jogando fora de casa. O Wallace foi muito bem no jogo, nos treinamentos ele estava muito bem. E, na minha concepção, ele tinha que iniciar o jogo. O time, como um todo, não começou bem a partida. A gente começou sentindo um pouco, talvez, o próprio peso da decisão, tentando se encontrar no jogo, e tomamos 2 gols no início da partida. E obviamente, um pouco antes da troca já tinha melhorado um pouco, e com a troca do Castilho o time ia ganhar mais mobilidade, era isso que a gente queria. Então, assim, com o Wallace no campo, a gente sabia que poderia ter um pouquinho, o time ficar um pouco mais coeso, um pouco mais fechado, mas a gente acabou tomando 2 gols e de erros assim coletivos. E com a troca a gente ganhou mobilidade, a gente conseguiu já no primeiro tempo criar chances de gol. No segundo tempo a gente teve uma melhora acentuada, fizemos um gol e poderíamos ter empatado a partida. Então, sobre sua pergunta, o Racing tem um estilo de jogo que segundo a bola deles é muito forte. Então praticamente o primeiro tempo todo eles estavam fazendo essa jogada e a gente não estava conseguindo encaixar ali na marcação, mas assim que a gente começa a entender a partida, os atalhos do campo começam a se encurtar e a gente começa a ter um pouco mais de vantagem. Infelizmente a gente tomou 2 gols muito rápido ali, que acabou dificultando o nosso jogo, e assim que a gente volta para o segundo tempo a gente consegue ficar mais com a posse de bola, consegue mais atacar o espaço e consegue controlar um pouco. Obrigado. Diniz e Caio, boa noite. Diniz, sobre esses erros, né, que aconteceram, erros ali do lado da defesa, o lado direito, parece que se entendeu na partida, a defesa também muito aquém do que a gente sabe que esses atletas podem render. Queria sua análise em relação a esse ponto, que desanda todo um planejamento no primeiro tempo, quando toma 2-0, mesmo o Cruzeiro buscando e tendo força para o segundo. E Caio, você é um cara que está se encaixando nesse ataque do Cruzeiro. Eu já te perguntei isso, mas mais uma vez fazendo um gol, tendo uma posição, lutando apesar de jovem, né? Faz esse movimento de ir para a Europa muito novo, volta para o Cruzeiro, está adaptado ao Cruzeiro. Queria que você falasse dessa reta final também, que vai ser muito importante com você fazendo gols, cara, dentro do Brasileiro, para garantir essa vaga na Libertadores. Então, estou vivendo um momento muito bom dentro do clube. Assim que eu chego, tenho um pouco de dificuldade ali, porque eu estava de férias e acabou dificultando um pouco meu ritmo de jogo, mas assim que eu pego o ritmo de jogo, entrosamento com a equipe, as coisas começam a fluir com mais facilidade. E como você falou, a gente tem uma reta final muito importante aí do Brasileiro, e a gente sabe que tá um pouco distante, mas dá para chegar. Nosso time tem muita qualidade e tenho certeza que a gente vai trabalhar para conseguir essa vaga na Libertadores. Eu não consigo analisar o jogo de uma maneira parcial. A gente teve uma falha, teve 2 falhas muito parecidas no gol que foi anulado e no segundo gol do Racing. A gente tinha uma bola sem pressão, a gente desmontou a defesa andando para frente, assim, era uma coisa que a gente tinha treinado. Eles tinham muito pouco jogo de construção interna e muita bola longa. Então, assim, o que a gente fica um pouco mais um certo negativismo que aconteceu, que foi uma coisa muito treinada. A gente não foi pego de surpresa pelo Racing, em nada. O jogo se desenvolveu da maneira que ele tinha que se desenvolver. E a gente errou de uma maneira coletiva, onde não podia ter errado, que nos custou o título. Boa noite, Diniz. Boa noite. Martín Leiva para a Bola Sport New York. Infelizmente, no jogo tem vencedor e tem perdedor. ¿Você qué tem para decir a Costas en este momento que él está sintiendo la joya de la victoria como
você tiver no ano passado com Fluminense. Muito obrigado. Eu acho que tem que dar os parabéns. Acho que o Racing mereceu. Lutou para chegar, chegou bem na final e ele, embora eu não conheça pessoalmente, além de ser um grande treinador, parece ser uma grande pessoa. Então, só quero dar os parabéns, que foi uma conquista justa e merecida. Obrigado. Por favor. Diniz, Samuel Venâncio, ainda um pouco sobre a alteração. Você já vinha preparando esse Cruzeiro há um bom tempo, né? Quando você faz a alteração, você abandona o trabalho que foi feito durante os últimos dias. Por que você abriu mão disso? E se não dava para ter percebido nos treinamentos que talvez não funcionasse diante do Racing? E por que o que foi treinado, mais uma vez, não consegue se executar? É pelo adversário? É pelo grupo? O que faltou para essa questão? Então, Samuel, essa pergunta, assim, depois que aconteceu, ela é sempre fácil. Você podia falar assim, replicar assim, por que contra o Lanús deu certo? Hoje deu errado. Então, se fosse para dar errado, a gente tinha que ter marcado melhor com o Wallace em campo, mas não foi por conta do Wallace. A gente tomou 2 gols por quando a gente teve uma falha defensiva, e 2-0 que deu uma... Se o jogo tivesse ficado 0-0, tudo bem. A gente estivesse com dificuldade de criar, de mobilidade, alguma coisa assim. Mas a gente tomou 2 gols e isso fez eu mexer o time. E para ganhar mais, precisava mexer, não quis esperar o intervalo para fazer a mudança. E eu sabia que com o Lucas Silva ia ganhar mais mobilidade. E era uma aposta que a gente tinha também que podia. E se eu tenho o Lucas no banco, se alguma coisa desse errado, eu tinha o Lucas para votar. Se eu saio com o Lucas direto, assim, não sei se o Lucas ia aguentar o jogo todo. Então, assim, era uma estratégia. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que, assim, o jogo, do jeito que aconteceu lá contra o Lanús, com o Wallace, com o Romero, com o mesmo time, foi um jogo bastante consistente. O Wallace também jogou bem, o Wallace tinha treinado muito bem. E o time, coletivamente, não estava bem no começo da partida. Depois, um pouquinho antes de fazer a alteração, o time já tinha melhorado. Então, depois que acontece, é mais fácil fazer a avaliação. O jogo aconteceu e eu fiz a mudança que eu tinha que fazer. Você podia ter percebido? Podia ter começado. Podia ter começado com o Luz, podia ter dado errado também. A gente ia estar falando porque o resultado podia ter acontecido. O futebol é um jogo que a gente não tem precisão. Então, não me arrependo daquilo que... o time que tinha que iniciar o jogo para essa partida, na minha concepção, era aquele. E a mudança, ela foi feita de uma maneira rápida, porque a gente com 2-0 atrás, quanto antes, e o Lucas estava treinado para jogar na posição e para entrar. Então não foi um trabalho desperdiçado, porque a troca também faz parte do trabalho, tá? Então, assim, eu acho que a gente podia ter empatado o jogo, a gente podia ter sido campeão, podia ter acontecido um monte de coisa. Agora, o resultado que aconteceu foi esse. A gente tem que saber avaliar tudo que aconteceu, aprender e seguir evoluindo. O time tem feito coisas boas, fez coisas ruins hoje no jogo e fez coisas positivas. A gente tem mais 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 finais para nós, a gente conseguir terminar o mais alto possível na tabela. Obrigado. Por favor. Boa noite, Rafael Nobre, do Jornal O Tempo. Diniz, até onde o técnico pode interferir no resultado de uma partida? Eu te pergunto isso porque, até para a gente, como jornalistas, a gente possa ser mais justo nessa cobrança, né? Você disse aí de 2 falhas parecidas que o Cruzeiro teve nessa partida, decisão, o jogo mais importante do ano, jogo decisivo. Uma falha aos 2 minutos, o gol anulado, e depois outra falha que volta a acontecer no gol do Adrian aos 20. Não era tempo suficiente para o Cruzeiro consertar ou tentar amenizar um pouco dessa derrota que foi construída com esses 2-0 de 20 minutos? Acho que a pergunta sua em relação ao técnico, o técnico ele tem um peso importante na equipe. E quando tem um tipo de resultado como esse, o treinador ele tem um peso. Uma falha tática como aconteceu, o treinador nunca está isento. Então, a gente treinou, a gente fez, a gente sabia e a gente errou. Então, você falar assim, quantificar qual que é o peso do técnico, para mim o técnico sempre tem um peso importante, principalmente quando acontece uma falha coletiva como aconteceu. Não foi uma falha só individual, foi uma falha coletiva. Então, a gente assume e a gente tem que treinar o time e assim, mas é muito difícil responder a tua pergunta para quantificar o quanto o treinador pode interferir. Certamente o treinador interfere e tem responsabilidade grande tanto no fracasso quanto no sucesso. Obrigado. Por favor. Adroaldo Leal, Rádio 98. Diniz, Cruzeiro tem agora Grêmio, Red Bull, Palmeiras e Juventude, você disse, são, né,
4 finais. O que o Cruzeiro vai ter que fazer diferente, principalmente em questão de para conseguir esses resultados, uma vez que o time, você pode avaliar como o time tem evoluído, mas o que se vê é essa questão dessa evolução, o Cruzeiro precisa dela para ontem, porque agora só tem um Campeonato Brasileiro para buscar essa vaga para a Copa Libertadores, que até o próprio Alexandre Matos, o Pedro Lourenço já falaram da importância do Cruzeiro estar nessa competição na próxima temporada. Bom, de uma maneira pragmática, a gente tem que marcar melhor, evitar os gols que a gente tem sofrido e aproveitar melhor as chances que a gente tem. Se eu falar de uma maneira pragmática, é isso. Eu acho que a gente tem margem para evoluir, para marcar melhor e para aproveitar melhor as nossas chances quando a gente as tem. Obrigado. Diniz, boa noite. Stefano Marquezini, aqui atrás. Diniz, o Cruzeiro ao longo dos anos teve 2 pontos fortes que foram seus laterais, tanto o Marlon quanto o William. Eles são jogadores que já mostraram muito. O William chegou até a seleção brasileira, só que de uns tempos para cá o rendimento deles tem caído e, como você mesmo disse, para esse jogo o Racing ia atacar muito explorando as costas dos laterais, as costas da defesa na bola longa, e de novo Marlon e o William não fizeram boas partidas. O que faz para recuperar esses jogadores, para eles voltarem a entregar o alto nível que eles já mostraram com a camisa do Cruzeiro e há algum tempo não vem acontecendo? Eu acho que são 2 grandes jogadores. Quando o momento é bom, eles tiveram esse momento, quando o momento está bom, sempre tem um outro jogador que acaba se destacando mais num bom momento que o Cruzeiro viveu aí no início do Campeonato Brasileiro. E nesse momento, eu acho que eles podem ter oscilado como o time tem oscilado, mas eles fizeram o William, por exemplo, contra o Criciúma, fez uma grande partida, na minha opinião. E o Marlon tem feito bons jogos também. Eu não consigo falar assim, os laterais. Eu acho que o Cruzeiro tem 2 grandes laterais e a gente conta, eu confio muito nos 2 desde quando eu cheguei aqui, e eles têm ajudado a equipe, tá? Não é uma coisa individual, não dá para tratar de uma maneira individual. Os erros que aconteceram hoje têm falha coletiva. O time errou na abordagem da pressão na bola, errou na subida da linha, errou no recuo da linha, errou na recomposição, e por isso que nós tomamos gols. As 2 últimas perguntas, por favor. Vai. Boa noite, Diniz. Mike Costa do Trivela. O Cruzeiro tem tido nessa temporada uma dificuldade em recuperar jogos, né? Quando sai perdendo, foram poucos jogos que o Cruzeiro conseguiu a virada. Mas eu nem digo de partidas em si, mas de todos os jogos do campeonato em si. Como fazer esse Cruzeiro levantar a cabeça? A gente viu jogadores muito isolados, Matheus Pereira, Romero, para que consiga se recuperar na temporada e conseguir essa vaga na Libertadores. Qual vai ser esse trabalho psicológico? Obrigado. Eu acho que hoje a reação dos jogadores é que tem que ter mesmo. Perdeu uma final de campeonato, tem que ficar muito triste, sentir bastante, é sofrido, e a gente tem aí poucos dias para poder se recompor e decidir fazer mais um jogo como se fosse uma final contra o Grêmio, que de fato são 4 finais que a gente tem pelo Campeonato Brasileiro. Alguém mais? Aqui, por favor, na frente. Boa noite, Gustavo Zupac da ESPN. A gente sabe que a reconstrução do Cruzeiro, ela não dependia da final da Copa Sul-Americana, né? Claro que seria melhor vencer do que perder, mas na verdade é o contrário, né? Estar na final da Sul-Americana é consequência da reconstrução do Cruzeiro. Mas pelo que você já conheceu do clube nesses 2 meses, qual é o risco de uma derrota doída como foi a de hoje ter algum tipo de interferência no andamento das coisas dentro do clube? Eu não vejo risco do andamento nas coisas do clube e também não me preocupo com isso. Eu acho que assim tem muito valor o Cruzeiro voltar a disputar uma final de um campeonato tão importante quanto a Sul-Americana, depois de tanto tempo. É um time que nesse ano teve um momento no Campeonato Brasileiro excelente, depois teve uma queda, e tem oscilado mais nos resultados que no desempenho dos jogos. Então o trabalho ele evolui, e a gente espera nessa reta final, nesses 4 jogos, a gente se recompor rapidamente do que aconteceu hoje, para a gente terminar muito bem o campeonato.